meu nome é Cíntia Martins, eu sou nutricionista, faço especialização na área de nutrição funcional e hoje eu vou falar um pouquinho sobre como funciona um atendimento nutricional, ou especificamente como funcionam os meus atendimentos nutricionais. A primeira pergunta, que o pessoal se questiona muito, de em qual momento procurar um profissional nutricionista. A procura do profissional nutricionista, eu vejo que ela está muito relacionada a quando a pessoa ela tem alguma questão de saúde, então ela acaba recorrendo ao profissional nutricionista para o tratamento de alguma doença, auxiliar no tratamento de alguma doença ou para fins estéticos como emagrecimento. Para além disso, o profissional nutricionista ele vai estar atuando na área sim, do auxílio no tratamento de algumas questões de saúde, alguma doença. Também ele vai estar envolvido ali na garantia da qualidade de vida, na garantia de uma qualidade de saúde a longo prazo, na reeducação alimentar, também para fins estéticos, como o ganho de massa muscular, no emagrecimento ou no ganho de peso saudável. Ele está envolvido também no processo pós-operatório de algumas cirurgias, tanto no pós e no pré-operatório. E o que eu considero mais importante, que é no processo de reeducação alimentar. Os resultados da atuação da nutrição, ela vai estar presente a longo prazo. Existe sim alguns casos que você vai ver esse resultado de uma forma mais imediata, mas ele vai estar presente ali a longo prazo. O planejamento ele vai ser a longo prazo. Então, no passar dos meses, dos anos, você vai conseguir alcançar o resultado de qualidade de vida, de uma reeducação alimentar, do emagrecimento, do ganho de massa. Então, a nutrição ela tem que ser pensada em um processo a longo prazo. Por isso é tão importante que quando for procurar um profissional nutricionista, você procure um profissional que mais se encaixe no seu objetivo, no que você quer, no profissional que você consiga enxergar nele um perfil que você deseja, o tipo de trabalho, o método de trabalho seja mais próximo do que você se sinta mais confortável, para que esse trabalho ele seja mais efetivo. Então eu acredito que o momento que a nutrição em si, a atuação do nutricionista, ela deveria estar presente em toda a vida de uma pessoa, desde a gestação até a vida adulta, para garantir a qualidade de vida, prevenção de doenças e a qualidade de saúde. Decidiu procurar a ajuda, o auxílio de um profissional nutricionista, de um nutricionista. O primeiro passo é a marcação. Comigo as marcações elas funcionam, eu vou deixar até um link aqui. As marcações elas funcionam por meio do meu WhatsApp profissional, eu acredito que de muitos nutricionistas também, ou por meio do e-mail profissional. Eu atendo hoje, eu faço os atendimentos online e presenciais. Esses atendimentos eles são garantidos pelo Conselho Federal de Nutrição. Após a pandemia houve essa alteração, então hoje os nutricionistas eles podem fazer os atendimentos online, o que é ótimo, pois permite que eu consiga atender pacientes do Brasil inteiro, então pacientes de outros estados, de outros países. Então essa conquista foi muito boa. E o atendimento online ele não perde tanto para o atendimento presencial, sendo um atendimento bem feito, bem realizado. Então consigo fazer esses dois tipos de atendimento. Os atendimentos presenciais, claro, contam com uma avaliação física completa feita por mim. Esses atendimentos online, eles vão contar e eu vou precisar fazer algumas perguntas para o paciente, aí vai ser necessário para conseguir fazer análise física desse paciente, com perguntas sobre peso, altura. Eu mando um guia de como fazer uma automedição de alguns pontos. Não consigo fazer aquela
medição completa no paciente, como a de dobras cutâneas, mas o paciente ele consegue fazer as medições básicas, né? Algumas medidas, dependendo da necessidade também. Se for um caso, por exemplo, de reeducação alimentar, não vai ter tanta necessidade dele tirar as medidas, mas tem essa possibilidade, né? Então, para ter o controle, né, do avanço, do progresso desse paciente. Para as marcações, eu atendo hoje nas cidades de BH, de Belo Horizonte e São Paulo. E feito tanto online, se for online eu posso atender em qualquer lugar do presencial, eu atendo em São Paulo e Belo Horizonte. Para os atendimentos, então como eu inicio os atendimentos? Eu faço com o paciente várias perguntas, um questionário de perguntas, para saber mais sobre a sua vida, o seu cotidiano. Então eu começo com as perguntas básicas, o que a gente chama de anamnese. Então, suas queixas, seu objetivo com o atendimento nutricional, suas queixas, se tem alguma comorbidade, se tem alguma questão de saúde, se toma medicamento, se já toma algum suplemento, se já fez algum acompanhamento ou se faz algum acompanhamento com algum profissional da área da saúde, para saber melhor o que propor para esse paciente, qual é o método, né, que vamos propor para esse paciente. Na anamnese, eu incluo também perguntas sobre alguns sintomas que o paciente pode vir a estar sentindo e acaba não percebendo, porque no nosso cotidiano, na nossa vida corrida, a gente acaba não percebendo algumas queixas, como dor de cabeça, se sente dor de cabeça frequente, se sente alguma questão intestinal, se tem constipação ou se tem algum problema intestinal ou questões sobre ansiedade, sobre sua relação com a comida, momentos que sente mais fome, momentos que sente menos fome. Eu procuro fazer essas perguntas, né, relacionadas a questão de sentido, sua saúde, que elas acabam ficando despercebidas com o cotidiano. Para além disso, eu faço alguns questionários relacionados à alimentação, então, quantidade de açúcar, de sal que consome ao longo do mês, quem prepara as refeições, é uma pergunta também muito importante para eu saber conduzir qual a melhor forma, né, do preparo dos alimentos, como eu vou preparar já o seu plano alimentar, né, no final desse processo, como que vai ser a melhor forma de conduzir. Então, perguntas sobre consumo, seu consumo de água, consumo dos alimentos em geral, que acabam ficando despercebidos, né, ao nosso cotidiano. Então, eu faço questionamentos para o próprio paciente começar a notar, a perceber as questões relacionadas à alimentação. Após essa anamnese, esse questionário de perguntas que eu realizo com o paciente, é uma parte bem tranquila do atendimento, porque é mais uma conversa, então eu deixo o paciente bem tranquilo, bem à vontade para falar suas questões, o que ele espera da consulta, o que ele procura, suas questões também de saúde, então o paciente fica bem à vontade, é um momento de conversa. Então, após esses questionamentos, eu venho com as perguntas sobre a rotina alimentar, então tudo que o paciente costuma comer ao longo do dia. Então, através dessa rotina alimentar que eu pergunto sobre o paciente, que eu vou contabilizar tudo que ele consome ao longo do dia, e isso vai ser a base para que a gente monte, né, no final, em conjunto com o paciente, o seu plano alimentar. Após essas perguntas, né, de rotina alimentar, que é realizada a avaliação física, ou nos casos dos atendimentos online, no qual eu explico, né, como realizar as medidas básicas e sobre o seu peso, sua altura. O atendimento nutricional, eu deixo o tempo ali de 1 hora, 1 hora e meia, porque acaba, né, passando de 1 hora, mas no geral os atendimentos eles duram 1 hora. Eu deixo esse tempinho aí de meia hora, 15 minutos para deixar à vontade, né, o paciente, para
para que a gente não fique ali, deu 1 hora, acabou o atendimento, tchau. Vai ser uma coisa mais tranquila para o paciente, para ter uma conversa com calma, fazer as avaliações, finalizei a consulta. E agora, eu finalizo a consulta e passo orientações para o paciente seguir até que ele receba seu plano alimentar. Normalmente são orientações para que, na verdade, ele comece a ter a percepção do seu dia a dia em relação à alimentação. São orientações para que ele comece a tentar mudar alguns hábitos alimentares. Então, para fazer com que esse paciente questione alguns hábitos alimentares. Eu peço um prazo de 2 dias para a entrega do plano alimentar, porque eu gosto de fazer, uma coisa particular minha, eu gosto de fazer o plano alimentar com calma. Eu acho que o paciente, ele merece, né, essa exclusividade, essa dedicação do nutricionista. Então, não sou a nutricionista que vai, muitas vezes, preenche ali correndo o plano alimentar e te entrega. Eu gosto de fazer o plano com calma, conversando com o paciente algumas questões até entregar esse plano, para que o plano seja entregue de uma forma bem individualizada, de uma forma que o paciente realmente vá seguir esse plano, que seja um plano possível deles para que ele siga. Então, eu peço um prazo de 2 dias para entregar esse plano alimentar. Junto com o plano, eu entrego algumas orientações, algumas outras coisas para que facilite esse processo, essa caminhada do paciente até que ele consiga atingir o seu objetivo. Para realizar o plano alimentar, para fazer o plano alimentar, eu vou precisar desses dados que eu coletei do paciente, vou levar em consideração esses dados e também vou fazer os cálculos, né? Eu gosto de fazer os cálculos com minhas fórmulas, então eu utilizo o software, claro, alguns softwares de nutrição que eles vêm para ajudar a gente, mas eu própria montei ali no Excel mesmo minha planilha para quantificar as necessidades nutricionais do meu paciente. Então, todas as necessidades de proteína, dos macronutrientes, da energia, de tudo que eu preciso do paciente, eu calculo elas individual, né, de forma individualizada para cada paciente, e com base nesses cálculos que eu realizo, eu realizo a prescrição do plano alimentar para o meu paciente junto com as orientações nutricionais para esse paciente. Entreguei o plano alimentar para o meu paciente. Agora, eu continuo acompanhando o meu paciente semanalmente para ver suas dificuldades, o que está acontecendo, se está o motivo de não estar conseguindo seguir o plano ou o motivo de estar conseguindo, ter um sucesso muito bom no plano alimentar, fazendo adaptações, porque eu gosto de fazer esse acompanhamento de perto semanal, porque a nossa rotina muda, a nossa vida está sempre mudando, em constante mudança, então é importante ter esse acompanhamento, porque uma simples mudança, uma mudança de casa, uma mudança de trabalho, uma mudança na rotina, nos horários, já muda toda a nossa estrutura, então a gente tem que fazer essas adaptações também alimentares, de uma forma que a nossa rotina alimentar se encaixe no nosso dia a dia e assim ela se torna possível de ser executada. Então, é dessa forma que eu faço os meus atendimentos nutricionais. Espero que tenham gostado do vídeo e até breve.